Hoje é uma noite muito especial, noite de Santa Ceia do Senhor. É noite de renovo, noite de uma nova aliança. Deus, Ele está chamando nós para um renovo espiritual. Amém? Assim como o nosso corpo, ele precisa do alimento físico, a nossa alma, o nosso espírito também precisa do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Amém? Trabalhamos, corremos muito no dia a dia da vida, e nós precisamos ser ministrados no nosso coração pelo Espírito Santo, por meio da palavra e das revelações de Deus. Quem crê, diga amém. Amém? Você já olhou para essa pessoa que está no teu lado? Amém? Talvez você pode dizer assim: é muito bonito, né, essa pessoa está no teu lado, mas por mais bonito que nós sejamos, nós temos defeito, nós temos falhas. Ninguém é igual. Cada um tem um temperamento, cada um tem um tipo de gênio, de forma de domínio próprio. Amém? Você pode ver que ninguém é igual. Pode ter alguém até parecido, mas igual não tem. Amém? E muitas pessoas têm sofrido porque não conseguiram, não aprenderam a se relacionar com as pessoas, seja no seu trabalho, seja na igreja, seja onde for. Não conseguiram se relacionar, não compreenderam de fato a vida, porque a vida passa tão depressa, e não vale a pena a gente ficar guardando mágoa de ninguém, com raiva de alguém, ou um coração manchado por ira de alguém. Então não vale a pena. O tempo passa tão depressa, e nós temos que aproveitar todo o tempo determinado por Deus na nossa vida aqui na terra. Amém? E é interessante que Tiago, no capítulo 5, 7, versículo 7 da palavra, Tiago está ensinando a igreja. Tiago também pastoreou a igreja, e ele então começa a orientar a igreja como os irmãos devem se comportar. Ele começa a orientar os irmãos sobre acerca dos relacionamentos, porque muitas vezes, irmãos, nós estamos em busca de alguém tão perfeito para ser nossos amigos, pessoa tão perfeita para a gente se relacionar, e a gente acaba muitas vezes sofrendo com isso, porque a gente corremos tanto, e o tempo passa tão depressa, e nós temos perdido muitas coisas na vida. Se nós pararmos para pensar o quanto nós precisamos de mudança, o quanto nós precisamos melhorar diante de Deus, diante das pessoas, diante da nossa família, da nossa casa. Se nós pararmos para pensar o quanto nós precisamos melhorar a nossa comunhão com nossos filhos, a nossa comunhão com a nossa esposa, a comunhão da esposa com o seu marido, e assim por diante, a gente vai entender o quanto nós estamos falhos. Nós estamos deixando as coisas acontecer, o tempo está passando, e nós estamos perdendo muitas coisas na vida. E a Santa Ceia do Senhor, ela nos lembra duas coisas importantes: que Cristo morreu pela nossa vida, e Cristo em breve há de voltar. E muitas vezes nós estamos entendidos com tanta coisa da terra, tanta coisa, e nós muitas vezes não atentamos para essas palavras que Deus está falando conosco. Quem compreende, diga amém. Não é bom que nós venhamos viver como um fel de amargura, um coração cheio de tristeza, cheio de solidão. E muitas pessoas estão sofrendo porque não conseguiram, não aprenderam, não entenderam qual é o propósito de Deus, não compreenderam o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele é paz, ele é amor, ele é justiça, é alegria no Espírito Santo. E versículo 7 diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Deus está dizendo: tenha paciência. Por que paciência? Porque no decorrer da convivência, muitas coisas acontecem. Pessoas te machucam com palavra, pessoas te machucam com atitude, e você precisa ter paciência com essa pessoa que está sendo tratada por Deus, com essa pessoa que está sendo lapidada por Deus, porque a convenção de uma pessoa não é de um dia para amanhã, é um processo. A cada dia que passa, ela vai sendo transformada pela palavra e pelo poder de Deus. Então é um processo contínuo.
A cada dia Deus vai tratando a nossa vida, Deus vai falando conosco, e isso não é agradável. Tu não deve fazer isso. Tu é meu servo, tu foi chamado para ser luz, para ser sal nessa terra, luz neste mundo. E Deus vai te ensinando o que você deve e o que você não deve fazer. Não é uma questão de uma regra, mas é uma questão de sobrevivência espiritual. Se nós não compreendemos isso, nós vamos, meu amado, viver uma vida de tribulação. E a Bíblia diz, meu amado, que bem-aventurado, meu amado, é aquele que tem paz com todo e a santidade, porque esse há de ver a face de Deus. Mas aquele que não tem paz com todos, não tem como ter santidade sem paz. Então, amados, é muito complicado quando alguém negligencia a vontade de Deus na sua vida. Sede, pois, paciente até a vinda do Senhor. Estão numa caminhada, uma jornada da vida, e aonde quanto mais você estende as mãos para alguém, mais vocês conseguem chegar onde tu quer chegar. É diferente, o reino de Deus é diferente do reino do mundo. No reino do mundo tu precisa passar por cima de outras pessoas para chegar onde tu queres chegar. Mas o reino de Deus é diferente. Quanto mais tu estende as tuas mãos para alguém, mais Deus estabelece os teus alvos. Deus entrega a tua vitória. Deus te dá o que tu deseja. Deus te dá o que tu almeja. Salmo 37,4 diz: a palavra de Deus fala: agrada-te ao Senhor teu Deus, que Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. E quando você estende as mãos para alguém, você está fazendo a vontade de Deus. Quando você tem paciência com alguém, tu está estendendo a mão para alguém. Você está ajudando ela a chegar lá junto contigo. E às vezes nós não temos paciência. Aí você diz: eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou usado por Deus. Mas você não usa, não se manifesta na tua vida os dons, o fruto do Espírito. Porque a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5 que a paciência é fruto do Espírito Santo. E a igreja de Jesus Cristo precisa ter o fruto do Espírito. O que tem deixado a igreja doente é a falta do entendimento, é a falta do conhecimento da Escritura. É a pessoa equivocada, é o crente equivocado, porque fala em língua, porque tem outros dons e outros dons, mas o dom tão principal e o fruto quanto importante é o dom do amor, a misericórdia, a esperança, a fé, a bondade, a benignidade, a temperança, o domínio próprio, a mansidão, a paciência. Se você é de Deus, tem que ter isso na tua vida. E você precisa lutar contra as tuas vontades, o teu querer. Porque o teu querer, o meu querer, não é o querer de Deus. Não é. Estamos numa caminhada. Existe uma batalha espiritual. O diabo ele trabalha para travar a tua vida e a minha vida todos os dias, para colocar desânimo, frieza, discórdia, contenda. Ele vai trabalhar de várias maneiras, sabe para quê? Para você viver dentro da igreja um coração todo manchado, sem paz, sem alegria e sem conquistas. Aí Tiago, ele dá um exemplo. E eis que o lavrador, ele aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Quando ele planta, ele fica esperando aquela planta crescer, a chuva cair, dar o fruto. Ele fica aguardando o tempo e com muita paciência. E ele usa essa ilustração do lavrador, aonde até receber as primeiras e as últimas chuvas. Aí ele diz: sede vós também pacientes, fortalecei-vos o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Se Jesus voltar, irmão,
e você está de mal com o teu irmão, não tem como você fazer parte do arrebatamento da igreja. Está de mal com o pai, está de mal com a mãe, está de mal com a esposa. Tem semana que não fala com a esposa mais. Está de mal com o marido. É o filho que não fala com o pai, é o pai que não fala com o filho. É de mal com o vizinho, está de mal com a vizinha e não tem paz. É problema com cunhado, com sogra, sogro e assim por diante. E a igreja de Cristo precisa ter cuidado e sabedoria acerca disso. Porque Jesus está voltando, a vinda dele está próxima. E nós precisamos estar de bem com Deus, de bem com as pessoas. Nós temos que aprender a se relacionar com as pessoas. Talvez, meu amado, você pode estar sofrendo porque você foi cobrado e você não gostou. Você foi repreendido e você não gostou da repreensão. Esquece que a repreensão vem pelo bem. E a Bíblia diz: eu te repreendo porque eu te amo. Apocalipse capítulo 3:19. O crente precisa entender isso. A repreensão, ela vem pelo teu bem, não é pelo teu mal. Mas tem crente, quando ele é repreendido, ele diz assim: vou sair dessa igreja, porque não aceita a repreensão, a correção da palavra. E eu pergunto: como que nós seremos corrigidos pela palavra? Como que Deus vai nos corrigir se não for por intermédio do servo que Ele estabeleceu? Se não for pela pregação da palavra? Porque nós sabemos quando Deus fala com a gente. Nós entendemos quando o Espírito de Deus está se movendo sobre a nossa vida. Quem compreende, diga amém. Diga glória a Deus. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros. Ah, mas eu não suporto ficar no lado desse irmão. Esse irmão não para, ele grita, ele pula, ele dá glória. E para que tudo isso? Tem gente que questiona isso. Meu irmão, Deus leva cada um a adorar da forma que Deus quer. Se tem alguém aqui que está estagnado, a tua mente está tapada, tu não consegue compreender o propósito de Deus, pede direção do Espírito. Deus, Ele é a sabedoria. A palavra de Deus diz: se alguém não tem sabedoria, peça que Deus vai te dar. A pior coisa que tem, irmão, é a pessoa fazer questionamento de coisas que ela não compreende. Se você não entende, não questione, procure conhecer, porque esse é o certo. Tem muito crente que não fala mais em língua na igreja porque ouviu o diabo trabalhando nas internet, que falar em língua é coisa de demônio. Eu mostro na Bíblia que não é. Pedro pregou sobre isso, Paulo também ensinou sobre isso. 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 2 diz: quem fala em mistério não fala com o homem, visto que mistério fala com Deus. Quem fala em línguas não fala com o homem, visto que mistério fala com Deus. É por isso que o homem nenhum não entende, porque fala mistério com Deus. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 em diante, ela fala também. Paulo se refere à língua dos homens, à língua dos anjos, língua terrena e língua celestial. O inimigo está ganhando muito crente. A igreja, entenda uma coisa: o nosso inimigo, ele não é carne nem sangue. O nosso inimigo, ele é espiritual. Apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6:10: sede fortalecido. Preste bem atenção que Tiago está dizendo aqui no versículo, amados, 8: sede vós também paciente e fortalecei o vosso coração. E lá em Efésios 6:10 diz: aleluia, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir todas as ciladas do diabo. São muitas armaduras: o capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas de preparação do evangelho da paz, o escudo da fé. O crente precisa orar, o crente precisa buscar a Deus, precisa ler a palavra, precisa consagrar a tua vida. Quando você faz tudo isso, você vai entender que a tua luta não é contra teu irmão. E quando teu irmão te ofender, tu vai entender que não é ele que está fazendo isso, porque ele é teu irmão. Tu acha que é normal o irmão te perseguir? É normal o irmão começar a falar mal de você?
Eu creio que não. O diabo está por trás disso. Como é que o crente vence o diabo? É dando um soco na cara do irmão, é orando, é jejuando, é joelho no chão, meu irmão. Não tem diabo, não tem Satanás que resista o poder da oração. A igreja precisa compreender o reino de Deus. Aprenda a ter paciência com as pessoas. Deus não tem paciência contigo? Quantas vezes tu não já caiu? Quantas vezes tu não já deslizou? Quantas vezes? E Deus está estendendo as mãos sobre a tua vida. E por que não ter paciência com os teus irmãos? A Bíblia diz que à medida que nós medimos, nós seremos medidos. Se você tem misericórdia, tu vai ser alcançado pela misericórdia. Se você não tem misericórdia, Deus também não terá misericórdia de ti. Jesus falando no capítulo 6 de Mateus, ele fala acerca da oração ao Pai Nosso, e mais lá embaixo ele fala acerca da oferta, e mais embaixo ele fala acerca do perdão, e ele diz também: perdoai-vos uns aos outros, para que o Pai Celestial vos perdoai também. Ou seja, se eu não perdoar, Deus não me perdoa. Aí tem pessoas tomadas pela ignorância, por falta de entendimento, diz assim: mas quem sou eu para te perdoar? Eu sou Deus para te perdoar? Isso é falta de entendimento. O profeta diz que o povo sofre por falta de conhecimento. Aprenda uma coisa: existe pecado contra Deus, pecado contra pessoas, pecado contra o próprio corpo. Quando tu pratica imoralidade, tu está pecando contra o teu próprio corpo, diz a Bíblia. Quando você pratica uma ofensa contra o seu irmão, tu está pecando contra teu irmão. Quando você pega contra Deus, é quando você, amado, blasfema a santidade de Deus, zomba das coisas de Deus, está pecando. Quando você duvida de Deus, está pecando. Duvide de Deus. Deus está operando milagre, está libertando pessoa, e você fica olhando. Eu acho que isso aqui é bem combinado. Eu acho que existe é bem uma combinação aí. Aí o diabo está trabalhando na cabeça da pessoa, levando ela a um cativeiro. Se uma pessoa morrer na vida de incredulidade, a Bíblia que eu estou pregando aqui diz que não tem salvação. Porque um crente que duvida, lá em Tiago capítulo 1 diz em diante, que ele é como amado. O crente que duvida é como uma palha seca levada para onde o vento leva. Toda pessoa que não tem entendimento, que não tem conhecimento, é uma pessoa fácil de levar ela para onde vai, onde quer leva. Se alguém chegar para ela assim: olha, isso aqui não é de Deus, não, ela sai da igreja e vai botucando atrás de outro lugar, atrás de uma igreja perfeita. A igreja é a olaria de Deus. Você é o vaso, nós somos o vaso, e Deus é o oleiro. Aprenda isso. E todo dia Deus está lapidando a nossa vida. Todo dia Deus está tratando a nossa vida. É por isso que nós precisamos entender, para que nós possamos saber se relacionar. Quando nós aprendemos a se relacionar, Deus começa a transformar a nossa vida. Está entendendo? A medida que tu medita será medida. A forma que tu olha também será olhada. Está entendendo? Não se queixe do teu irmão. Pare de estar falando mal dele, criticando a vida dele. Ore por ele, que Deus vai mudar a vida dele. É mais fácil a oração mudar a vida dele do que a fofoca. A fofoca é uma praga, é obra de Satanás. A Bíblia diz, irmão, que aquele que pratica divisão no meio da igreja se torna filho do diabo, filho de Satanás. É muito forte isso. Está lá em Provérbios capítulo 6, no versículo 19. A Bíblia fala que Deus, ele abomina a quem causa divisão no meio da igreja. Pode falar em línguas, pode ter dom da revelação, pode pregar bem que seja, mas se não tiver o amor, meu irmão, tem nada. O camarada diz assim: mas tu acha que eu estou em pecado? Eu expulso o demônio. Tu acha que o demônio obedece quem está em pecado? Sim ou não, igreja? Vixe. Então o irmão falou assim: tu está certo, irmão. Você que falou assim, está certo. Uma pessoa em pecado, ela pode expulsar demônio? Pode. Sabe por quê? Eu vou te mostrar na Bíblia. Porque o nome de Jesus tem poder.
Se ele expulsasse no nome dele, ele ia levar uma taca. Mas como é no nome de Jesus, o diabo tem que ir embora.